Meus amigos do YouTube, sejam bem-vindos e hoje a gente vai encerrar o tema do acordo de não persecução penal. Bom, esse vai ser um vídeo mais tranquilo, mais light, com poucos dispositivos para serem analisados, e eu vou fazer uma retomada de onde a gente parou no vídeo passado e vou dar uma relida no parágrafo 10 para daí a gente continuar. Ele dizia que o descumprimento de quaisquer das condições do acordo de não persecução penal poderia ser utilizado para fins de rescisão, do promotor de justiça, comunicando ao juiz e oferecendo a denúncia. E eu tinha dito que a comunicação ela poderia ser feita dentro da própria denúncia, não precisaria comunicar e depois oferecer a denúncia, não é isso? E o parágrafo 11 ele diz: o descumprimento do acordo de não persecução penal pelo investigado também poderá ser utilizado pelo Ministério Público como justificativa para o eventual não oferecimento da suspensão condicional do processo. Aqui eu já tinha comentado com vocês aquela ordem que deve ser seguida, na análise do caso concreto para fins do acordo de não persecução penal. Eu já tinha dito nos vídeos atrás que o promotor primeiro ele vai analisar se é caso de arquivamento. Não sendo caso de arquivamento, ele vai analisar se é caso de transação penal. Não sendo caso de transação penal, ele iria analisar o acordo de não persecução penal. E aí vocês poderiam ficar perguntando: e a suspensão condicional do processo? Onde fica a suspensão condicional do processo? Nessa ordem temporal, a suspensão condicional do processo ela fica depois do acordo de não persecução penal. Ou seja, não coube o ANPP, o promotor de justiça vai analisar se é caso de suspensão condicional do processo. Por que a suspensão condicional do processo ela vem depois do ANPP? Porque a suspensão condicional do processo, olhem bem para o nome, suspensão condicional do processo. Está lá no artigo 89 da Lei dos Juizados Especiais. Essa suspensão, ela suspende um processo já em curso. E eu cansei de dizer aqui que o acordo de não persecução penal ele é pré-processual. Ele vem antes da instauração de um processo penal. Ele vem antes do oferecimento da denúncia. Então, uma vez oferecida a denúncia, é quando vai se analisar se cabe ou não a suspensão condicional do processo. Por isso que a suspensão condicional do processo ela só vai ser analisada depois. E por isso que o descumprimento de alguma das condições do acordo de não persecução penal podem macular o oferecimento da suspensão condicional do processo. Se vocês fizerem uma leitura do artigo 89 da Lei 9.099, vocês vão ver que não existe a previsão para o descumprimento do acordo de não persecução penal servir de empecilho à suspensão condicional do processo. Isso por óbvio, o acordo de não persecução penal ele veio agora e a Lei dos Juizados ela é de 95. Por essa razão, o artigo 28A previu que o descumprimento de uma cláusula do acordo de não persecução penal pode ser utilizada para barrar a suspensão condicional do processo. Aqui mais um detalhe: suspensão condicional do processo não é sursi processual. O termo sursi é suspensão condicional da pena. Não existe isso de sursi processual. Na linguagem técnica, é suspensão condicional do processo. E a suspensão condicional do processo se dá, por óbvio, em um processo, enquanto o sursi se dá após uma sentença penal condenatória. Feitas essas considerações, vamos passar para o próximo parágrafo, o 12, que diz: a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidões de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso 3 do parágrafo 2º deste artigo. Por óbvio que não vai constar de antecedentes criminais, porque o acordo de não persecução penal, eu repito, não é aplicação de pena. Eu já disse isso uma vez e vou repetir aqui: o acordo de não persecução penal ele não é plea bargain. O plea bargain é você pula o processo, a tramitação do processo, você pula essa tramitação e vai direto para a aplicação da pena. O acordo de não persecução penal não tem isso. O acordo de não persecução penal ele evita o processo e tudo que vem depois do processo.
Então ele vai evitar a aplicação da pena. O que vai haver no ANPP são condições ajustadas para que o agente, o investigado, ele não sofra um processo penal. Então, o acordo de não persecução penal não vai gerar, por óbvio, não precisava desse dispositivo estar dizendo isso, ele não vai gerar antecedentes criminais. E a exceção que foi posta aqui, a do parágrafo 2º, inciso 3, é tão somente para evitar que novos acordos sejam celebrados com aquele indivíduo que é contumaz na prática delitiva. O que a gente viu também lá em cima, que poderia ser evitado com base na comprovação da habitualidade criminosa do indivíduo. O parágrafo 13 vai dizer o seguinte: cumprido integralmente o acordo de não persecução penal, o juízo competente decretará a extinção da punibilidade. Aqui eu preciso fazer uma ressalva. A extinção da punibilidade foi usada pelo legislador como um arremedo, como uma solução diante do ordenamento jurídico. Porque o fato é, o nosso sistema ele sempre foi pensado no contencioso criminal. Não houve o pensamento para o acordo judicial ou o acordo pré-processual em cima de crimes, lidando com crimes. Nunca foi pensado isso. Tanto é que os livros de processo penal tratam ainda da obrigatoriedade do membro do Ministério Público de propor a ação penal. Então, diante de toda essa complicação da inserção de um novo modelo que vai trazer um reflexo completamente diferenciado para a ótica criminal, vai dar uma percepção completamente diferente daquela de, uma vez cometido o crime, o investigado tem que ser processado e sentenciado, é que a gente está enfrentando essa dificuldade de enquadrar o acordo de não persecução penal concluído em uma das hipóteses existentes em nosso ordenamento jurídico. A resolução 181 e posteriormente alterada pela resolução 183 do CNMP previa que, uma vez cumprido o acordo de não persecução penal, o promotor de justiça arquivaria as investigações. O artigo 28A do CPP já trouxe uma ótica diferente, dizendo que, uma vez cumprida, haveria a decretação da extinção da punibilidade. No meu entender, a lógica trazida pelo artigo 28A foi a melhor das possíveis. Por quê? Arquivado o inquérito policial, não havia aí uma garantia plena de que aquele investigado não fosse eventualmente processado novamente. Imagine que outro promotor pegasse aquele caso, entendesse que não era caso de arquivamento do inquérito policial, entendesse que não era caso de acordo de não persecução penal, oferecesse a denúncia a algum juiz que pegasse, entendesse que aquele acordo tinha sido inválido, efetivamente processasse e punisse aquele agente. Então não havia uma segurança jurídica para o investigado. E buscando essa segurança, o legislador trouxe como uma solução, uma emenda, um arremedo de solução, a decretação da extinção da punibilidade. O que eu reconheço não é 100% perfeito, mas atinge a finalidade, que é encerrar aquela investigação sobre aquele fato e dar alguma segurança jurídica para o investigado. E por fim, o parágrafo 14 do Acordo de Não Persecução Penal, no artigo 28A do CPP, vai dizer que, no caso de recusa por parte do Ministério Público em propor o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a remessa dos autos a órgão superior na forma do artigo 28 deste Código. Esse parágrafo é muito importante, porque esse parágrafo, no meu entendimento, conferiu ao investigado uma legitimidade recursal diante de uma recusa imotivada ou uma recusa não devidamente justificada do promotor de justiça em oferecer o ANPP. Então, eu, enquanto promotor de justiça, entendo que não é cabível o acordo de não persecução penal. O investigado, discordando dessa minha recusa, ele tem legitimidade recursal de, aplicando o artigo 28 do CPP, levar esse acordo às instâncias revisionais e corretamente dentro do Ministério Público. Haverá aqui uma revisão
dentro da instituição sobre a conduta do promotor que recusou a aplicação ao ANPP. Correto. Não há uma influência de um poder sobre o outro, não há uma indevida interferência do judiciário no convencimento do Ministério Público, e vai haver uma discussão aqui sobre a correta aplicação do Instituto do Acordo de Não Persecução Penal. Então, no meu entender, houve sim uma legitimidade recursal e, uma vez caracterizada essa legitimidade recursal, por óbvio que vai ser conferido pela lei um direito subjetivo ao investigado. Cuidado aqui, quando eu disse que a lei conferiu ao investigado um direito subjetivo, eu não estou dizendo que o investigado ele terá direito, sob qualquer condição, a um acordo de não persecução penal. Não é isso. Eu estou dizendo que, uma vez cabível o acordo, ou seja, estando o crime previsto, como possível do ANPP, não havendo uma vedação objetiva, não sendo Lei Maria da Penha, por exemplo, havendo compatibilidade com a reprovação e prevenção do crime, as condições trazidas pela lei sendo suficientes e compatíveis com a prática do delito aplicado, havendo todo esse conjunto de elementos possíveis para a aplicação do acordo de não persecução penal, o investigado tem direito subjetivo ao ANPP. E tanto tem direito subjetivo que a lei conferiu a ele legitimidade recursal. Não tem sentido eu falar aqui que a lei confere uma legitimidade recursal ao investigado se não houver um direito por trás que embase essa legitimidade recursal. Ora, se eu tenho legitimidade para recorrer de algo, é porque eu tenho um direito por trás que fundamenta essa legitimidade recursal. Por essa razão é que eu defendo que o parágrafo 14, ele tanto trouxe uma legitimidade recursal, como também trouxe um direito subjetivo para que o investigado, uma vez recusado o acordo pelo promotor de justiça, leve essa causa para as instâncias superiores e revisionais dentro do próprio Ministério Público. Bom, gente, eu vou ficando por aqui, encerrando aqui com chave de ouro esse tema do acordo de não persecução penal, um tema que me fez refletir muito sobre a nova cara do processo penal no Brasil. E eu vou encerrando por aqui, já pedindo a vocês que nos comentários sugiram aí os próximos temas que vocês gostariam de ver tratados aqui no canal. E se gostaram desse vídeo, deem um like. Se não são inscritos, se inscrevam, ative o sininho para receber notificações de quando novos vídeos saírem. E eu vou ficando por aqui já pensando em outros temas a serem tratados. Beleza? Até mais, gente!